mas a voz do meu companheiro continuou muda. Agarrei-me com força à rede metálica e concentrei os meus 5 sentidos nos soldados. 2 ou 3 legionários tinham se levantado, mas, a não ser isto, tudo parecia tranquilo. Ainda nem 2 minutos tinham decorrido quando um novo abalo, ou vibração, ou descarga, juro que não sei como o classificar, fustigou Pombaldi, a julgar pelo espanto das sentinelas, às cercanias do sepulcro. As aves começaram a esvoaçar. As vibrações pareciam encadeadas. Sucediam-se quase sem interrupção e com uma força que fez tremer a frágil estrutura de tábuas onde me encontrava prisioneiro. Ao mesmo tempo, e creio que foi isto o pior, um zumbido agudíssimo, infinitamente mais forte e agudo que o de um gerador, me feriu os ouvidos, perfurando-me os tímpanos. Pensei que fosse enlouquecer. Tentei proteger os ouvidos com as mãos, mas foi inútil. Aquele silvo continuava cravado no meu cérebro com uma frequência muito próxima dos 16.000 Hz. Caí no chão, meio inconsciente e, quando pensava que a cabeça me ia arrebentar, tudo cessou. As vibrações e zumbidos desapareceram inteiramente. Ao levantar o rosto, vi alguns pombos no chão, mortos ou com os espasmos da agonia. Levantei-me, como que movido por uma mola. Que era aquilo? O que estava acontecendo? Ao olhar para fora vi os soldados meio caídos por terra, gritando e agarrando a cabeça com as mãos. O zumbido, não havia qualquer dúvida, também o atingira. Chamei Eliseu, pedindo-lhe informação sobre a hora e um possível registro nos sismógrafos. Eram 2 horas e 44 minutos e, tal como suspeitava, os instrumentos de bordo não detectavam oscilação alguma de terreno. Sem poder conter-me, relatei a Eliseu o sucedido, manifestando-lhe a minha preocupação pelo que estava acontecendo. Durante os minutos seguintes, a calma foi completa. Os soldados foram se recompondo, travando uma viva discussão quanto ao sucedido. Uns diziam que fora um novo terremoto. Outros, em contrapartida, falaram de uma tempestade. Tempestade, disse para comigo. Observei o céu. Continuava transparente, sem um menor sinal de nuvens. Impossível, disse para comigo. Não conheço uma tempestade que seja capaz de originar um zumbido como este. Além disso, como explicar os abalos? Alguns levitas insinuaram que deviam avisar os chefes, mas, finalmente, perante a falta de motivos, desistiram e voltaram a sentar-se. Às 3 horas Eliseu fez a segunda chamada. Perguntou-me se tudo continuava em ordem e, ao responder-lhe afirmativamente, sugeriu-me que não me descuidasse. Às 5, comentou, tomaremos chá. Agradeci o gracejo do meu irmão. Bem precisava. Aquela tensão estava me destruindo. Quando começava a acreditar que tudo aquilo podia ter sido fruto da minha imaginação, um novo acontecimento veio agitar este parêntese. 7 ou 8 minutos depois da última ligação com o módulo, um silêncio estranho e anormal, muito semelhante ao que tinha sentido em Getsemane, caiu sobre a zona. Observei os pombos. Inexplicavelmente, estavam encolhidos no fundo dos pequenos ninhos, visivelmente assustados. Escutei. Nada. Não se ouvia o mais ligeiro som. Os soldados romanos, intrigados com o silêncio, tinham se posto de pé. Pelas 3 horas e 10 minutos, no meio daquele espesso silêncio, um calafrio percorreu-me dos pés à cabeça. Como um rugido, como uma mão de ferro que se arrastasse sobre uma rocha, assim comecei a ouvir o lento, muito lento, roçar de uma pedra por outra. Se não tivesse assistido ao encerramento do sepulcro do Nazareno com a enorme lousa, acho que não teria associado aquele bramido com o ruído da mó ao rolar pelo fundo da ranhura. O meu pressentimento viu-se confirmado quando, subitamente, um dos levitas foi à galeria do sepulcro, lançando um grito assustador. Os seus companheiros e também os legionários acorreram. Poucos segundos depois começaram a recuar, gemendo e tropeçando uns nos outros. As pedras, gritavam em plena confusão. As pedras estão se movendo sozinhas. As pedras. Os guardas do templo, invadidos por um pânico indescritível, fugiram em todas as direções, berrando e batendo nos ramos mais baixos das árvores frutíferas.
Quanto à escolta romana, alguns recuaram até a fogueira, desembainhando as espadas. 2. Não sei se paralisados pelo terror ou mais audazes que os seus companheiros, mantiveram-se à beira dos degraus que conduziam ao sepulcro. Durante segundos que me pareceram séculos, o rugido da pedra circular, rolando e arranhando a fachada do sepulcro, tudo encheu. Os levitas tinham desaparecido do jardim. Quanto aos legionários, embora continuassem a poucos metros da abertura do túmulo, os seus rostos estavam banhados por um suor frio. De repente, o barulho da lousa cessou. E quase simultaneamente, da galeria brotou uma labareda de luz. Não foi fogo. E também não o poderia definir como uma explosão, entre outras razões, porque não ouvia estampido algum. Só posso dizer que se tratou de luz. Uma língua, ou bolha, ou radiação luminosa, de um branco azulado indescritível. Aquela explosão luminosa, não encontro palavras para descrever, saiu do sepulcro. Disso, sim, estou certo. E prolongou-se instantaneamente até as árvores mais próximas, situadas a pouco mais de 4 metros dos degraus de acesso ao sepulcro. A sua trajetória foi oblíqua, seguindo uma lógica via de escape. De certo modo, lembrou-me uma onda expansiva mais luminosa. Em décimos de segundo desapareceu e tudo ficou no mais absoluto silêncio. Os soldados jaziam por terra, como mortos. Agitei-me, inquieto, tentando ver alguém. Ali, era evidente, acontecera algo de anormal e inexplicável à luz de toda razão. Mas, por mais que percorresse o local com os olhos, o sepulcro e as suas proximidades continuavam solitárias. A fogueira estava crepitando e do túmulo, tinha certeza disso, não saíra ninguém. Mas, quem podia aparecer por aqueles degraus que não fosse o próprio Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré? Sem saber como nem porquê, sentei-me no chão do pombal, atirando furiosos pontapés à portinhola. Tinha de sair. Tinha de entrar no sepulcro e desvendar a tremenda dúvida que acabava de me assaltar. Ainda estaria lá o cadáver de Jesus de Nazaré? Maldita porta! Abra-se! E num daqueles violentos pontapés, a portinhola saltou. Enfiei-me como um louco pela abertura, seguido por um não menos enlouquecido turbilhão de pontos. Recuperei a minha vara e corri sem fôlego. Os legionários, com os olhos muito abertos, continuavam por terra. E comecei a descer os degraus. Mas, de repente, tive medo. Um pânico irracional que me eriçou os cabelos. Dei meia volta e saí dali correndo, sufocado e com a língua endurecida como cartão. Mas, quando me preparava para me aventurar por entre as árvores, sem rumo certo, qualquer coisa me deteve. É possível que fosse o bater do coração acelerado para lá das 180 pulsações por minuto. Respirei fundo, encostei-me ao tronco de uma das árvores e tentei pensar. Tinha de voltar. Era preciso. Contactei o módulo e pedi a Eliseu que não me perguntasse nada. Fala-me só, fala-me sem parar até que eu te avise. Eliseu, bendito seja, não fez perguntas, mas, consciente de que algo de grave acontecia, procurou animar-me. Tenho um livro nas mãos, começou, e vou ler uma passagem. Olha a oriente do teu coração, nasce um novo sol, enquanto aqueles versos me soavam no cérebro como uma mão mágica, nunca soube quem era o autor. Voltei ao caminho, aproximando-me entre tremores do fosso da cripta. Dizem que deixa sulcos de liberdade, dizem que há esperança. A esperança adormecida até hoje na outra margem, 1, 2, 3, 4 degraus, só me faltava um. Respirei fundo muitas vezes e, à luz da lua, aproximei-me da fachada do sepulcro. As duas pedras, efetivamente, tinham sido empurradas para a esquerda, deixando a descoberto a escura cavidade da gruta. Mas, disse para comigo, se os 20 guardas estavam ali em cima, quem rolou estes penedos? O seu peso total devia ser mais de 700 quilos. Os selos do procurador estavam destruídos e tinham sido atirados para a galeria. Comecei a suar, entrava. E se não estivesse? Olha para oriente de ti mesmo, tenho de entrar. E, acocorando-me, enfiei a cabeça.
Mas a escuridão no interior da cripta era total, cerrada como goela de lobo. É impossível, disse para comigo. Preciso de um archote. Voltei atrás pegando num dos lenhos chamejantes da fogueira. Ainda que paralisados, os soldados estavam vivos. O pulso não oferecia dúvidas. Está amanhecendo na costa do teu olhar, brilha já uma nova estrela. Desci as escadas e com o coração à beira de uma síncope, introduzi o facho pelo buraco da entrada. A luz avermelhada da madeira ardente logo inundou a câmara sepulcral. Rastejei um pouco mais e ao levantar os olhos, um abalo me destruiu a alma. O archote caiu no chão e eu ali fiquei, de joelhos, de boca aberta e olhos fitos naquele banco de pedra, vazio. Já chega, já tens o meu sinal nas tuas mãos, e sem poder conter-me, as lágrimas começaram a correr-me pelo rosto. O medo tinha desaparecido. Jesus de Nazaré não estava. Mas aos meus ouvidos continuavam soando os últimos versos de Eliseu. Já chega, já tens o meu sinal. Deixei que as minhas lágrimas caíssem no chão do sepulcro, enquanto uma paz infinita me aliviava o coração torturado. Sem pestanejar, sem me mover, examinei as mortalhas. O lençol mortuário estava no lugar que um nazareno ocupava. E entre ambos os lados da mortalha, no lugar onde pousara a cabeça do mestre, distinguia-se o relevo do sudário, ou lenço, com que Nicodemo lhe prendera o maxilar inferior. Era como se o cadáver tivesse sido retirado dali por sucção. Como se aquele grande corpo se tivesse evaporado. A posição da mortalha, vazia, não deixava dúvidas. Se alguém tivesse roubado ou transportado o cadáver, os lençóis nunca teriam ficado naquela posição impressionante. Mas como? Como? Repetia eu para mim, constantemente. Primeiro foram as trepidações. Depois as pedras que rolam, empurradas por uma força invisível e, por último, aquele fogo luminoso,